pessoal, nós estamos mais uma aula da EBD. Nós estamos nesse formato hoje e a gente estava já se reunindo anteriormente, né, pelo formato do aplicativo. Estava muito boa a interação, mas algumas pessoas não estavam tendo acesso às aulas devido às vezes ao horário, aquela pessoa às vezes estava sem internet, enfim, naquele momento não estava conseguindo acessar as aulas. E a gente pensou agora nessa nova maneira, para que todo mundo tenha a oportunidade em algum momento assistir essa aula e poder aprender um pouco mais da palavra do Senhor. A igreja está fechada, a igreja não está fechada, o templo está fechado, a igreja somos nós. E nós estamos buscando ao Senhor, aprendendo mais da palavra, buscando a sua presença. E eu tenho certeza que nesses dias, apesar de tudo que está acontecendo, nós temos aprendido mais do Senhor uns com os outros. E nós estamos, a igreja está o tempo todo se movimentando. E eu espero que essa aula, assim como falou no meu coração, fale no seu coração também. Então, que você tenha um tempo para... Essa aula é direcionada aos jovens e os adultos. E se você estiver em casa e querer assistir com a sua família, chame o seu pai, a sua mãe ou os seus filhos e podem assistir também essa aula, que seja para a edificação das nossas vidas. E um tema dessa aula é a cor do amor, né? E eu não poderia deixar nesse momento que a gente fala sobre ressurreição, sobre Páscoa. Eu tenho que falar um pouquinho sobre a questão da introdução da Páscoa. E a gente não tem como falar de Páscoa sem falar como foi que instituiu essa Páscoa, né? Como ela começou, como deu origem. E aí a gente fala um pouquinho sobre a introdução lá em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, eu não vou ler o capítulo todo, mas você pode ler em casa se você quiser. Fala um pouquinho sobre a preparação dessa primeira Páscoa. A gente tem que buscar um pouquinho atrás, saber que o povo do Senhor estava há mais de 400 anos escravo, cativo no Egito. E o povo clamava por libertação. E Deus, na sua misericórdia, enviou Moisés, escolheu Moisés para que libertasse aquele povo. E Moisés colocou, né, falou sobre começou as 10 pragas e no Egito para que o faraó libertasse o povo. E a 10ª praga era que todos os primogênitos iriam morrer. Mas Deus, ele fez um plano para que as pessoas, para que o povo do Senhor tivesse um livramento dessa praga. E esse plano era que eles tinham que pegar um cordeiro novo, perfeito. E esse cordeiro eles iam comer com a sua família, não poderiam restar carne por outro dia, tinha que comer esse cordeiro todo num dia. Se a família fosse pequena, tinha que se juntar com a outra família da outra casa e juntos comer esse cordeiro inteiro, sem separar por outro dia, junto com os pães asmos e com ervas amargas. E ele deu essas instruções. E também uma coisa muito importante, eles tinham que pegar o sangue daquele cordeiro e colocar nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte passasse por aquele lugar, não tocasse nenhum primogênito do povo do Senhor. E assim o povo de Israel fez isso. E quando o anjo da morte passou naquele lugar e que todos os primogênitos estavam morrendo, ele não conseguiu entrar na casa, no lar daquelas pessoas que estava o sangue do cordeiro nas portas. Por isso Páscoa significa passagem, passar por cima. Foi o livramento que Deus deu para o povo de Israel. Nós não podemos ler esse texto e pensar nessa história sem olharmos para nós, sem visualizar isso que a gente está passando hoje. Nós vivemos num momento de isolamento social, onde muitas pessoas estão com ansiedade, pânico, fobias dentro da sua casa, com medo constante de perder algum parente, ou então de se contaminar com esse vírus. E a gente está com esse vírus, né? Que muitas pessoas estão morrendo, entendeu, com esse vírus, e é como se o anjo da morte estivesse livre, né, tentando entrar na nossa vida, buscando alguém para tragar. E a gente vive esse momento, assim como aquele povo de Israel estava naquele momento onde a morte dos primogênitos, né, o anjo da morte ia passar. Esse vírus está se instalando e tem muitas pessoas que estão morrendo, pessoas que estão perdendo parentes com esse vírus. Mas na Bíblia diz, em Salmo 91, do versículo 10 ao 12, vocês podem abrir a Bíblia, bastante conhecido: nenhum mal te sucederá
praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos darás ordens a respeito, para que te guardes e tenha todos os teus caminhos, em todos os teus caminhos. Então Deus, Ele está nos guardando, Ele está nos protegendo de todo mal. Assim como Ele estava com o povo de Israel na época do Egito, Ele está conosco, que praga nenhuma entrará na nossa casa. Eu creio que o sangue do Cordeiro, Jesus é esse Cordeiro perfeito. Jesus é esse Cordeiro sem mácula, é o Cordeiro perfeito. E o sangue dele nos purifica do pecado e nos protege de todo mal. Jesus morreu e ressuscitou no tempo dessa comemoração da Páscoa. Depois disso, o povo de Israel continuaram comemorando o dia da Páscoa, o dia que eles foram libertos, né, do começo da liberdade deles do povo do Egito, de Faraó. Então eles continuaram confraternizando e continuaram fazendo essa festa, celebrando a Páscoa, essa passagem que eles fizeram. E Jesus ele morreu e ressuscitou nessa época, mas podia até dizer que é uma coincidência, mas não é coincidência. Isso é um plano para mostrar que Jesus é o Cordeiro perfeito, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando falamos de Páscoa, nós falamos de renúncia. Jesus deixou toda a sua glória para vir até aqui, para nascer no nosso meio, para sofrer as nossas dores, para morrer por mim e por você. Então a gente mostra renúncia. Páscoa se fala sobre renúncia. Páscoa fala sobre esperança. O Senhor morreu na cruz para que eu e você possamos ter salvação, para que nós possamos ter a vida eterna. Então Páscoa fala também sobre esperança. E Páscoa fala sobre uma coisa muito importante. Fala sobre amor. O amor maior do mundo, que foi o que Deus fez, dar seu único filho para morrer na cruz no nosso lugar. Não existe amor maior, o amor que o Senhor tem por nós. Sim, no começo eu falei que o tema seria qual é a cor do amor. E eu digo para vocês, a cor do amor é vermelha. Sim, ela é vermelha. É o vermelho do sangue de Cristo, o sangue de Jesus, que purifica de todo o pecado. Ninguém amou tanto assim. Eu acho que você pode até dizer, a minha mãe me ama, o meu pai me ama. Sim, eles te amam. Eu tenho um marido que me ama, sim, ele te ama. Mas ninguém te ama como Jesus te ama. Ninguém tem um amor tão grande assim. Um amor capaz de tirar toda a sua vida por pessoas que não amaram, por pessoas que rejeitaram. Vamos à Bíblia em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo do 6 a 8. Romanos, capítulo 5, versículo do 6 ao 8. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo um bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor morreu por nós ainda somos pecadores. Ele morreu pelaquela pessoa que cuspiu na sua cara. Ele morreu pelaquela pessoa que gritava, crucifica. Ele morreu pelas pessoas que o rejeitaram, que o bateram. Ele morreu por todos nós. Talvez alguém se anime a morrer por alguém que ama. Talvez uma mãe dê a vida por seu filho, um pai dê a vida por seu filho, mas o Senhor deu a vida por todos nós. Até mesmo aquelas pessoas que o rejeitaram, que bateram nele, que espancaram, que estavam lá falando coisas contra ele, cuspindo na sua cara, e mesmo assim ele morreu por cada um de nós. Quando alguém perguntar a você qual é o maior amor do mundo, você pode dizer assim: eu tenho o maior amor do mundo, eu amo você infinitamente, eu amo a minha mulher de uma maneira extraordinária, meu pai, a minha mãe. Mas mesmo assim, o maior amor do mundo é o que Cristo fez por nós. Morrer por nós ainda sendo pecadores. Morrer por nós o rejeitando. Morrer por nós negando ele. E mesmo assim, ele foi até o fim. Não foi os escravos que colocaram Jesus na cruz. Não foi as pessoas que levaram ele. Não foi Pilatos que deixou ele morrer na cruz. Não foi os soldados que colocaram ele na cruz. O que impediu Jesus de sair daquela cruz, o que impediu Jesus de não ter essa morte foi ele amar
eu e você. Foi o fato que ele queria nos dar uma esperança de uma vida eterna. Eu queria dizer para vocês que Jesus, ele nasceu, ele deixou toda a sua glória e veio aqui. E ele nasceu numa manjedoura, num lugar que nem um pai nem uma mãe gostaria de ter seu filho num estábulo, numa manjedoura, num lugar impróprio para ter uma criança. E Jesus, mesmo sendo o Rei dos Reis, ele deixou toda a sua glória para vir ao mundo, nasceu em uma manjedoura e com toda a humildade para nos mostrar o verdadeiro amor. Você pode ter sido rejeitado em algum momento da sua vida. Em algum momento da sua vida, você pode ter sido traído por alguém até que você amava. Você pode ter sido traído. Em algum momento da sua vida, alguém pode ter dito coisas contra você. Tudo que você passou, o Senhor veio e passou muito mais do que você. Se você foi traído, traíram Jesus também. Se alguém levantou falso contra você, levantaram falso contra Jesus também. Não há nada que você tenha passado na sua vida que Deus não passou infinitamente mais. E tudo isso ele passou não porque ele era merecedor, mas é porque ele passou por mim e por você. Então ele nasceu, mas a manjedoura está vazia. Ele veio ao mundo, mas a manjedoura hoje se encontra vazia. Ele morreu na cruz, uma morte terrível, uma morte dolorosa. Ele foi espancado, ele levou uma cruz pesada e ele morreu na cruz por nós. Um lugar de sofrimento, de dor, onde ele se encontrava sozinho. Mas como eu falei anteriormente, não foi os pregos que seguraram Jesus na cruz, não foi os soldados que seguraram Jesus na cruz. O que seguraram Jesus na cruz foi o amor que ele sentia por mim e por você. Era o cumprimento da palavra que teria que ser cumprido. Entendeu? O que fez Jesus segurar Jesus na cruz foi o amor que ele sente por mim e por você. Sim, a cor do amor é vermelha, vermelha do sangue que foi derramado na cruz por mim e por você. E todo esse sacrifício que ele fez na cruz foi para dar realmente esperança, salvação, vida eterna. Hoje nós possamos ser livres, nós podemos ser livres e nós possamos ter a vida eterna. Aqui é só uma passagem, mas Deus ele nos dará a vida eterna na glória. Mas mesmo assim, ele nasceu, a manjedoura está vazia. Ele morreu morte de cruz, mas a cruz também está vazia. Nós comemoramos a Páscoa. A Páscoa significa a ressurreição de Cristo. A cruz está vazia, Jesus ressuscitou. Mas depois que tiraram o corpo de Jesus da cruz e a cruz ficou vazia, levaram o corpo de Cristo morto ao túmulo. E lá colocaram Jesus no túmulo. Um corpo todo deteriorado, todo machucado pelo espancamento, e Jesus estava lá no túmulo. E depois de 3 dias Jesus ressuscitou, assim como ele já tinha falado anteriormente. Então o túmulo também está vazio, a manjedoura está vazio, a cruz está vazia, o túmulo se encontra vazio. Mas existe uma coisa, o trono está ocupado. O nosso Deus, ele vive e reina eternamente. No 3º dia, ele ressuscitou. Aleluia. Ele está vivo e reina hoje para sempre. O Senhor pode todas as coisas. Então, aquilo que você não pode fazer, aquilo que você acha que tá sem solução, o momento que você está desesperado, você hoje pode não estar passando por um momento bom na sua vida, hoje você pode estar triste, deprimido. O que eu quero te dizer é que o nosso Redentor, ele vive. A morte não segurou o nosso Deus. Ele é um Deus todo-poderoso. Ele venceu a morte. E ele venceu a morte para te dar a vida eterna. Então, lembre-se disso. A manjedoura está vazia. A cruz está vazia. O túmulo está vazio. Mas o trono está ocupado. O nosso Deus é o Rei dos Reis. Ele vive para sempre. Amém? Todas as nossas aulas, a gente sempre tem uma atividade, né? Sempre coloca atividade para que vocês possam realizar durante a semana. E eu não podia deixar de passar em branco essa semana para dar uma atividade. Hoje é domingo de Páscoa. E o que eu queria fazer, se hoje a gente pudesse ir para a igreja, a gente estaria louvando ao Senhor de manhã. Com todas as salas ia fazer uma apresentação, glorificando ao Senhor, falando da ressurreição de Cristo. Todas
todas as crianças iam estar louvando, ia fazer uma cantada de Páscoa, ia fazer uma peça, coreografia, enfim, a igreja ia festejar esse dia. E a atividade que eu quero passar para vocês hoje é que continue festejando, continue celebrando, continue proclamando essa boa nova de salvação, em que Cristo morreu por nós, mas Ele ressuscitou e Ele veio para que todos nele creiam, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, nesse domingo de Páscoa, faça algo para Jesus. Pegue a sua família, faça uma mini peça com seus filhos sobre a Páscoa, cante louvores sobre a Páscoa, celebre esse momento com seus filhos, peça para os seus filhos, pesquise uma poesia na internet, ou então peça para eles fazerem uma poesia para falar, entendeu, de Jesus, para agradecer esse momento de Páscoa. Vocês também podem cantar junto com seus filhos, ou então desenhar a cruz vazia, falar com seu filho sobre a questão da ressurreição de Cristo. Então, faça desse momento um momento também de celebração. Não deixe que a igreja fechada impeça de você adorar. A igreja não está fechada. O que está fechado são os templos. A igreja sou eu e você, como eu falei anteriormente. Então, festeje esse dia. E também gostaria muito que depois que você fizesse isso com a sua família, cantasse um louvor, ou então dissesse um versículo com o seu filho, ou então uma pintura que você vai fazer com o seu filho, com o seu esposo, uma poesia, você colocasse uma foto, ou então uma imagem, um videozinho, alguma coisa na internet, nas nossas redes sociais da Igreja Wesleyana, para que nós possamos também compartilhar esse momento. Talvez uma coisa que você faça na sua casa, entender que outra pessoa possa ver isso na internet, possa ver no WhatsApp, motive a outra pessoa a fazer também. Então que nós possamos ter essa corrente, a corrente de espalhar as boas novas da salvação. Então eu conto com cada um fazer essa atividade. Então faça com a sua família, proclame, celebre, fique alegre, porque o Senhor Jesus, Ele morreu no nosso lugar. Existe uma música que diz assim: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. O Senhor vive, nós podemos crer no amanhã. Ele tem cuidado de nós. Um grande beijo, obrigada pela participação de cada um de vocês, que seja um momento gratificante. Obrigada, porque eu sei que mesmo assim, com todas essas dificuldades, nós temos nos comunicado através das redes sociais. Eu estou com muita saudade, esperando em breve nós estarmos todos juntos aqui na igreja, aqui no templo, né? Falando mais de Jesus. Temos nossas aulas normalmente. Fique com Deus, uma Páscoa abençoada e iluminada em nome de Jesus. Beijo.